Nó, deu um brancão agora. Fala galera, estamos aí agora com o terceiro BufftoCast e a gente vai falar um pouco sobre política. Estou aqui com o Victor Gomes. A gente vai só ter uma conversa aqui, né, Victor, sobre esse tema. É isso aí, galera. Prazer estar aqui no BufftoCast pela primeira vez. E a gente ressalta aqui que isso é uma conversa de amigos, né, que se interessam por política, mas nenhum dos dois é embasado em nada profundo, né? Isso é só nossa opinião e percepção de cidadão comum. Comunista! Não tô brincando. Galera, sem nenhum viés mesmo, de fato, a gente só vai falar sobre, por exemplo, situações que a gente viu aí no dia a dia, né, que tá acontecendo, em 2 anos e meio de governo aí. A política é um tema tão complexo que às vezes a gente pode estar falando do mesmo assunto e tá discordando, porque é de fato uma matéria, não é uma matéria exata, né? Então você pode estar às vezes falando do mesmo tema com uma pessoa e tá pensando que tá discordando dela. Então por isso que a gente decidiu fazer um bate-papo mais assim, né? Dinâmico, só falar sobre o assunto, não entrar muito na questão da nossa opinião, mas apresentar fatos, fatos para não ficar aí sendo enganado Era pela. das fakes, né? É o quê? Era das fake news. Era das fake news, exatamente. Então, a gente tá vendo aí agora que tá tendo atualmente a CPI da Covid, tá puxando aí várias pessoas que estão envolvidas de fato nessa questão. A gente pode ver que durante a pandemia tiveram várias situações, né, tanto da parte do governo federal quanto dos governadores. É, compra de respiradores superfaturados, às vezes nem respiradores eram, não, foram comprados outros equipamentos, que na verdade a verba era para os respiradores, mas existem denúncias que não foi usado para esse tipo de coisa. Então várias pessoas aí, vários membros do governo aí dessa classe que está aí agora governando o país estão passando por uma CPI. De fato é interessante porque tá a gente podendo ver as pessoas como elas eram antes, né, na divulgação, e como elas estão agora encarando a lei, o que elas estão falando, se elas estão continuando a narrativa que elas, né, apresentavam antes, ou se elas estão tentando se esquivar da verdade. Igual muitos aí estão alegando que teve vírus no meu computador, invasão, mas não sei o que, mas né? A gente sabe que algumas desculpas são bem esfarrapadas. Mas em 2 anos e meio de governo Bolsonaro, será que a gente teve mais coisas positivas ou negativas? O que você acha, hein, Vitor? Olha, se for para fazer pergunta besta, é melhor redar daqui, viu? Se você avalia o governo do Bolsonaro em geral, eu acho que até 2019 ali foi um ano, né, ok, assim, o governo conseguiu passar lá a reforma da Previdência, que é o que eles batiam muito, né, tanto Paulo Guedes quanto o Bolsonaro, e de fato foi um ano ok, assim, um primeiro ano de governo satisfatório, eu não vejo pontos muito críticos, mas assim que virou ali 2020, e na verdade até um pouco antes da pandemia estourar de fato, mas eu acho que o ponto de curva ali do governo do Bolsonaro, ele começa a dar sinais de que vai para um lado ruim quando começa a estourar os casos do Flávio, né? E aí já começa a passar um pouco de dúvida ali né, será que o Bolsonaro vai acobertar o filho dele ou será que vai fazer o que ele sempre falava que faria, né? Se roubou, independente de ser filho meu, tem que ir para cadeia. E a gente viu ele dar várias declarações como essa e depois não corresponder a essas falas, né? Então, eu acho que já começa a perder um pouco de credibilidade quando estoura esse caso do Flávio. E aí vem a pandemia, com o início da pandemia, aí eu acho que é ladeira abaixo, assim, de uma sucessão de atitudes questionáveis, no mínimo, né? E aí o país, eu acho que a gente tinha um discurso do governo muito pro lado da economia, de o Brasil não pode parar, porque o Brasil não consegue fazer um lockdown, o Brasil não tem estrutura para manter as pessoas em casa,
Só que o que a gente vê ao longo de um ano de pandemia é que o Brasil não soube nem lidar com a economia e nem salvar as pessoas, né? A nossa moeda foi a que mais desvalorizou no mundo, o dólar lá em cima. Então, não foi só o número de mortes que é surreal. A economia toda ruiu. Então, eu vejo assim que a gente não conseguiu lidar com a pandemia em nenhum ponto. Tudo que podia acontecer de ruim, de fato aconteceu. Essa hora Paulo Guedes deve estar até sem dormir. Porque a economia que ele prometeu nas entrevistas lá falando em inglês e tal, nada disso conseguiu cumprir. De fato a pandemia né, foi uma pedra, né, no sapato aí do governo para poder implementar essas soluções, mas não tão grande quanto o buraco que eles cavaram para eles mesmos. Dava para ter contornado a situação de diversas formas mais plausíveis, inclusive não atacando outros países que são nossos parceiros, né, que é o fato mais importante, e focando na solução do problema, que seria a compra imediata das vacinas, assim que foi né, anunciada aí uma solução para o problema. E acho que essa negligenciação aí, essa negação daquilo que realmente funcionaria como solução para o problema e insistir naquilo que na verdade seria uma alternativa não testada, igual por exemplo compras de cloroquina de outros países, principalmente dos Estados Unidos, né, em grandes quantidades, insistindo em uma estratégia que já tinha sido desmistificada pela OMS. Isso de fato fez o governo cavar a própria cova ainda mais fundo. Porque se ao invés deles terem investido nesses medicamentos, nessas soluções de início de tratamento que algumas entidades médicas defendem, mas que de fato a maioria é contra, e tivessem investido na vacina em si, hoje o Brasil já poderia estar numa situação muito melhor, evitando aí várias cepas, principalmente essa cepa agora que veio da Índia, que parece uma cepa muito perigosa e que já foi confirmado vários casos aí. Se eu não me engano, já teve caso em São Paulo, não sei se teve em Belo Horizonte, né? Depois eu preciso até pesquisar sobre isso, mas teve alguns casos no Brasil já. É até interessante essa sua fala da cloroquina, e eu vejo que, assim, a justificativa deles, você diz que não, a cloroquina não ajuda, que não é para tomar a cloroquina, mas você não dá outra opção. Diversas vezes eu vi o Bolsonaro dar declarações como essa, ou representantes do governo que apoiavam ele, e não faz nenhum sentido, né, cara? É um vírus novo no mundo e não existe nada até então, né? Porque veio a vacina, mas até antes de vir a vacina não tem remédio, não existe remédio para Covid. Você simplesmente querer enfiar um medicamento sem comprovação alguma de que aquilo faz efeito contra o vírus é inútil. Você vai gastar o dinheiro à toa e parece muito mais uma coisa de tipo assim, eu tô fazendo alguma coisa aqui. Sabe? Quando querer mostrar um serviço que na verdade é um desserviço. Exatamente. Nesse caso aí, acho que foi um erro muito assim, ainda não foi algo assim que eles, né, apostaram. Tinha sido já dados avisos, informado, né, sobre o medicamento, mas eles quiseram insistir na narrativa. Eu acho assim que o governo Bolsonaro a princípio tinha vindo como uma alternativa para poder, né, mudar ali um pouco, né, o ciclo ali do governo, que já estava muito tempo no poder, com um único partido e tudo mais. Mas acho que a aposta, assim, foi uma aposta muito que acabou saindo um tiro pela culatra, de fato. Tem até aquele grupo lá, o Movimento, né, Movimento Brasil Livre MBL, que apoiou bastante a campanha dele no início, como fosse uma alternativa, né, uma via para poder tirar o país aí do rumo que ele estava encaminhando, conforme os princípios do movimento deles, que eles são um movimento liberal, né, e para eles o viés liberal para o país seria a melhor alternativa naquele momento. Não só naquele momento, mas assim, né, concretizando esse viés aí. E acabou que esse presidente que eles, né, ajudaram a eleger no poder não trouxe esse viés liberal,
fez parcerias com o que eles chamam de centrão, né, do governo, que era o que de fato eles queriam combater, que era o toma lá da cá, né, que o presidente sempre falava nas entrevistas dele: eu vou acabar com o toma lá da cá. Acabou que abraçou o toma lá da cá. Eu vou acabar com a corrupção. Ele acabou com, né, a Lava Jato, então de fato não tem como saber mais se existe corrupção no governo agora. Então, assim, foi um cara que a princípio pregou uma coisa e no final das contas governou para si e para passar uma imagem para aqueles que tipo assim, tem um pensamento de fato parecido com o dele, né? Você acha que o MBL apoiou o Bolsonaro porque o MBL vai muito na onda de querer e quis surfar ali na onda do Bolsonaro, porque 2018 o Bolsonaro vinha muito forte, né? E você acha que o MBL tentou crescer ali em cima do Bolsonaro e agora, né, virou oposição, mas você acha que de fato eles acreditavam no Bolsonaro ou que foi só uma tentativa de crescer junto? Olha, tem vários integrantes nesse movimento aí, né? É aquele, né, Arthur Duval, que é o Mamãe Falei, que foi até candidato para a prefeitura de São Paulo na época, um tempo atrás aí. Aquele Kim Kataguiri, né? Que é o próprio fundador do movimento MBL, é ele, de fato. E algumas outras personalidades, igual aquele Fernando Holliday, né? Que ele também fazia parte do movimento, mas parece que agora ele saiu do movimento e faz parte do Partido Novo. Então, assim, tiveram convergências no início desse movimento, depois tiveram divergências de opinião, tudo mais, mas parece que eles passaram por uma reforma interna em que, de fato, eles apoiavam esse candidato porque eles acreditavam no viés liberal dele, de que chegasse lá ele ia privatizar várias empresas e ia fazer a máquina pública começar a girar, né? Sair daquela estagnação, daquele todo processo burocrático. Só que acabou que não foi o que eles esperavam. Então, eles tiveram aí, eu até dou um crédito para eles nesse quesito, porque eles tiveram a coragem, né, de virar contra esse movimento. Eles já eram um movimento muito odiado pela esquerda do país, né, que é o pessoal do lado da esquerda, que defende mais essa questão. E agora passaram também a ser odiados pela direita. Porque de fato eles continuaram, eles, né, repensaram, colocaram a mão na mente, não é isso que a gente quer um país assim. Tanto que teve uma emenda aí, né, que o Kim Kataguiri estava propondo, que era uma emenda para poder ajustar a reforma política, porque foi aquela promessa, né? A gente vai fazer a reforma da Previdência e depois a gente vai fazer a reforma de privilégio. E vai tirar os privilégios, né? Os super salários, as super aposentadorias faturadas do funcionalismo público. E aí acabou que isso não foi concretizado. Então, esse Kim Kataguiri ele apresentou essa proposta para poder emenda anti-privilégio, né? Querendo que os deputados aprovem para poder fazer uma reforma aí onde que vai de fato diminuir bastante esses privilégios. Sem falar que dos deputados que estão lá atualmente, pelo aquele, né, ranking dos políticos, você consegue verificar lá que ele é um dos deputados mais baratos. Então, de fato, ele está conseguindo cumprir aquilo que ele prega, né? Ele não tá indo lá e fazendo uma propaganda enganosa. Então, apesar dele ter começado apoiando esse presidente, a gente não pode condenar o cara pelo resto da história política dele, porque ele teve uma opinião errada, né? Tipo assim, tanto que ele fala, eu não deveria apoiar aquele cara e tudo mais. E ele tem uma visão muito interessante. Igual muita gente fala que ele quer acabar com o funcionalismo público. Não, ele já disse que não é isso que ele prega, que ele acha que o funcionalismo público é essencial. A gente tem que ter uma mão do Estado em cima das coisas, mas isso deve ser mensurado. Porque no Brasil hoje as coisas estão todas no tomar lá da cá, né? Tipo assim, o Estado controla isso, mas se você for ver no fundo, tem outras entidades que na verdade negociam e né, fazem contratos, fazem esquemas, e isso que de fato queima o filme do Brasil e não faz a gente ser um país que consegue progredir. Igual você falou que foi a moeda que mais desvalorizou o real, né? Foi um dos países que mais perdeu credibilidade em investimento também. Então, nessa questão aí de progredir no mercado mundial, a gente está bem atrasado. Não só pela nossa posição no mundo, mas muito mais pela nossa representatividade no governo hoje em dia. A gente está bem mal representado, ao meu ver, né? Se a gente for fazer um comparativo entre governo Bolsonaro e governo PT, o Lula, quando era presidente,
ele conseguia fazer muito bem essa imagem no exterior, né? De ser um bom líder, é um cara que tinha uma boa oratória, A mas diplomacia dele era a alta, né? diplomacia dele, sim, exatamente. E aí, quando ele sai do governo e começam o processo dele, as investigações, e ele vem de fato a ser preso, isso repercute lá fora também. Então, ao mesmo tempo que ele tinha esse lado da diplomacia, que ele conseguia fazer legal, hoje, se a gente tem a volta do Lula, já fica manchado, né, perante o exterior também, porque os países, né, isso vai repercutir, tipo, um cara que é condenado volta a ser presidente da República. Isso, olhando por esse viés que você falou aí, apesar dele ter sido um presidente que fez muito sucesso na época dele, ele acabou manchando a história dele, né? E aí, se a gente for parar pra pensar, igual 2 anos e meio de governo já Bolsonaro, as eleições já estão voltando quase, né? Tem um pouco tempo aí para a próxima eleição do governo. O ideal seria a gente ter uma terceira via representativa aí para o nosso país, para a gente poder passar até uma visão melhor para o exterior. Só que aparentemente não temos aí uma terceira via fixa, né? A gente não vê falar nada sobre. Esse movimento aí do MBL tá tentando promover, parece que o Danilo Gentili, né? Parece que eles até queriam fazer um debate entre Danilo Gentili, Amoedo, umas terceiras vias aí, mas o pessoal parece que de fato estão levando isso mais na brincadeira, então não acho que seria uma terceira via mais concreta no momento, né? Tem Eu aí acho também. que eu acho que o MBL até leva a sério. Quem leva na zoeira é o Danilo. Pois é, enquanto isso está surgindo aí algumas né, figuras já conhecidas aí, igual o Ciro Gomes, que está surgindo aí com visões políticas. Antes parecia que ele tinha um viés mais de esquerda, mas agora que ele viu que está mais manchado, parece que ele está tomando um lado mais democrático, liberal, não sei o que ele está defendendo. Mas se você vê pelas entrevistas dele, ele está tentando conseguir um espaço ali para ser considerado como se fosse uma terceira via. A verdade é que hoje a gente não tem nada, né, cara, de concreto. A gente não tem nem um desenho de uma possível terceira via. Hoje nós temos 2 caminhos apenas, de Lula e Bolsonaro e mais nada, assim. Em 2018, a gente teve ali o Amoedo, né, que seria essa terceira via, e o que a gente viu é que não tem força, né, cara? É, Tá muito longe de conseguir chegar perto ali, porque tá muito polarizado. Então, até às vezes a pessoa que não gosta de nenhum dos dois acaba escolhendo um lado porque sabe que não existe uma outra opção com força, com representatividade. sim. Até os dois lados em si estão tentando fazer aquela narrativa de que só existe a nossa opção, vocês não têm outra opção não. Igual quando eles perguntaram o Bolsonaro sobre o governo, ele, não, se não tá satisfeito, tem Lula 2022. Tipo assim, ó, eu é ele, né? Tentando fazer Um acreditar que ajuda o outro, né, cara? tipo, isso aí tá bem estranho, tá achando isso muito estranho. É o xadrez 1000D, né? A gente nunca entende o propósito final. Mas igual, tem aqueles vídeos do Mamãe Falei lá, né? Que ele fazia aquelas meio que invadia, né, os movimentos de esquerda lá para poder constranger as pessoas, fazer as entrevistas, né, e tal. Ele fez a mesma coisa com o movimento pro Bolsonaro e você vê que, tipo assim, o viés, a cabeça, parece que é o mesmo público, cara. Tipo assim, é muito É, parecido o movimento com o outro. é a mesma galera, né? Tipo assim, uma galera, assim, não diria cega, mas é voltada fixamente para um lado, quanto a outra é totalmente pro outro. Então a gente vê que realmente tá uma guerra polarizada ali acontecendo. Então, de fato, essa terceira via realmente seria interessante para poder salvar. Eu acho que no início da campanha, o erro principal foi, em vez de ter apoiado com força o Amoedo, apesar de ele ter menos votos nas pesquisas, eles preferiram investir no Bolsonaro devido à fama que ele estava conseguindo ser gerada na mídia, alguma coisa assim. Você acha que, assim, na época da campanha dele, a mídia teve influência em, tipo assim, ele ser o candidato predileto para a direita da época por ter mais foco na mídia do que outros candidatos? Ou você acha que, tipo assim, a mídia não teve culpa dele ter se candidatado? Cara, eu acho que 2 coisas subiram muito o hype dele. Uma é falar a bobajada que ele falou, porque hoje no Brasil a gente
hoje não, né? Sempre teve a parte da população que sempre quis falar essas coisas e quando viu lá um doido que falava tudo que eles pensavam, ele ganhou força, né? E a outra coisa foi a facada. Ele ter tomado aquela facada, cara, virou totalmente o jogo. E se ele morre, cara, quem sabe que rumo que ia dar essa eleição, né? É verdade, se até concretizar, como é que ia ficar isso aí, né? Aí fica aí o questionamento, né? Se de fato ele realmente conseguiria ter ganhado sem esse evento, ou se ele tivesse, né, falecido naquela época, o que, que teria acontecido? O pessoal que apoia ele, o que, que teria acontecido com o país, né? A gente já viu muitos cenários aí perigosos nessa questão de política e eu acho que esse foi o mais arriscado que a gente chegou perto de talvez uma guerra polarizada ia acontecer. Era esse cara ter não sobrevivido. Sim, é uma coisa que mudaria totalmente o rumo, assim, do que poderia acontecer mesmo. Mas, até citando a entrevista do Haddad lá no Flow, né? Eu acredito muito, cara, que o Haddad talvez pudesse, sim, ter feito um bom governo, sabe? Eu acho que a imagem do PT acabou, né? Ninguém não tinha mais nenhuma credibilidade, estava muito manchado. Mas eu acho que talvez se ele não fosse candidato pelo PT e sim por um outro partido, talvez tivesse conseguido bater o Bolsonaro. Assim. Porque uma coisa, cara, que eu não consigo entender, assim, é o, o brasileiro, ele tende a ir no caminho do cara que é muito populista, né? Que fala muito assim que o povo quer ouvir e tal, e já o cara ali que é professor, que tem conhecimento, que fala mais de forma mais intelectual, parece que ele é descredibilizado por isso. A gente vê até, por exemplo, o próprio Kim, você vê que o cara tem um conhecimento muito amplo sobre política, sobre economia, sobre direito, e aí, porque ele bate no Bolsonaro, você vê a população, o Kim é um mentiroso, o Kim só fala coisa que não tem credibilidade alguma. Então, assim, a população ela não está interessada em saber ali, de fato o que está acontecendo. Eles querem que o candidato deles esteja lá independente do que ele está fazendo. Se o cara está roubando ele, está fazendo a vida dele pior, pouco importa. O importante é ele falar assim, não, o cara que eu votei que está lá. Eu já vi vários casos de, por exemplo, a pessoa igual, não sei se foi você que comentou comigo uma vez, de perguntar a uma pessoa, quem que você vai votar? Aí ela falou assim, não, vou votar naquele candidato, mas por quê? Ah não, porque ele é bonito. Tipo, argumento político é que o cara era bonito. Então assim, você vê que a pessoa tá totalmente desligada daquele assunto. Tudo bem que, né, o direito de voto foi aí uma conquista muito importante, mas de fato será que todo mundo está preparado para realmente votar? Será que, por exemplo, uma única propaganda ali não pode converter milhões de votos? Que às vezes as pessoas, né, não estão bem instruídas sobre o assunto ali de fato. E isso com certeza vai gerar uma cascata, né, que vai influenciar demais no futuro do nosso país. Então, igual você tá falando aí, por exemplo, do Kim Kataguiri, ele é muito criticado às vezes lá na Câmara por usar muito de meme, falar muito essas, né, questões relacionadas a anime. Só que de fato, se você for analisar bem, é um gancho muito interessante para atrair jovens, né? A nova geração aí, que é o que de fato vai votar no futuro, para poder se engajar na política. Então é uma ponte que ele cria aí entre uma, uma sociedade que está indo para um rumo com um governo que às vezes nem é tão próximo assim daquela representatividade que ele deveria trazer para a população. Então, assim, eu acredito que a primeira vez que você vai julgar o cara, mas se você olhar bem o trabalho dele, você vai ver que ele trabalha muito mais do que muitos outros deputados que estão lá já mofando no governo. Estão simplesmente sugando a máquina pública para eles. Então, assim, a gente vê que a nova geração aí vem para trazer melhorias a princípio, né? A gente está observando essa tentativa de transformação na política do país. Isso eu acho muito importante, muito interessante. Com certeza, eu concordo totalmente com o que você falou. Eu acho que o MBL ele traz um pouco disso de
de uma nova política, pelo menos no meu olhar, assim, de pessoas que têm um pouco mais de entendimento sobre o que é política. O próprio fato de você começar a ter mais cursos, né, ensinando política, ter mais gente procurando saber sobre política e entender, por mais que exista ali sempre o viés político de quem está ensinando, só o fato do cara procurar mais conhecimento sobre alguma coisa, porque em algum momento, cara, mesmo que ele veja de alguém que vai tentar influenciar ele de alguma forma, ele vai chegar se o cara está buscando conhecimento, uma hora ele vai acabar querendo ver o ponto contrário, né? Ou a outra visão. Então, isso vai ser sempre válido, Fraga. Isso sempre vai ser uma coisa que vai somar, vai acrescentar. Porque se você for para pensar, cara, 10 anos atrás não existia isso. Das pessoas ficarem discutindo política da forma como é hoje, das pessoas quererem entender ou buscar mais. Eu vejo essa crescente de gente cada vez mais tentando entender, até porque hoje, quando você vai discutir na internet, você quer ter o argumento, você quer saber debater, porque senão você vai passar vergonha. Exatamente. Eu acho que assim, a internet aí contribuiu muito para essa evolução na nossa visão política aí, tanto dos jovens quanto das gerações aí que participam, né, dessa revolução tecnológica, né? Assim, tudo bem que a gente vive na era das fake news aí, tem muita informação que é criada, bots, né, que estão lá para poder agregar às vezes um movimento que nem existe, é fictício, né? Só existe ali online. Então isso influencia muito, né, às vezes na visão de uma pessoa sobre as coisas, mas de fato tem mais coisas positivas do que negativas para agregar, eu acredito. Principalmente na questão do conhecimento, igual você falou, a gente tem muito mais acesso a conhecimento, muito mais acessibilidade nessa questão política, uma visão muito mais crítica sobre a situação das coisas, ou seja, as pessoas estão muito mais abertas a serem levadas pelas próprias pesquisas que elas fazem do assunto do que simplesmente por um comercial que eles passam ali na televisão e você, esse cara fez isso? Será que fez mesmo? Vou acreditar, né? Hoje você pode ter um viés muito mais crítico e é muito mais fácil você pesquisar sobre e entender de fato o que é certo, o que é mentira, o que é verdade, o que não é. E você falar que não entende ou não quer saber, é igual você falou, a pessoa tá por fora, né? Às vezes ela não tem interesse em pesquisar e isso aí de fato vai fazer ela se tornar uma pessoa ignorante na era que a gente está vivendo. Sim, com certeza. Então o que você espera aí? Você acha que em 2022 o Brasil vai ficar mais lascado ainda? Ou a gente tem uma esperança e uma luz no fim do túnel para as coisas começarem a encaminhar? Tanto até com em 2022, provavelmente a situação do Covid, eu espero, já tenha, né, melhorado bastante na questão da vacinação, dessas cepas pararem de surgir, ou se surgir já ter, né, uma contra-resposta contra elas. O que você acha que 2022 tá assim, né, previsto para nós aí? Um futuro nebuloso ou talvez uma luz no fim do túnel para a gente poder começar a crescer novamente? Então, eu acho que infelizmente não vai surgir uma terceira via, como a gente espera. Assim, eu digo com força, né? Eu acho que caminha, como as coisas estão hoje, caminha sim para um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Eu acho que mais 4 anos de governo Bolsonaro seria bem desastroso, assim, bem difícil. Não imagino como seria um retorno do Lula, de como que isso ia repercutir e como que seria um governo do PT de novo, depois de tanta descredibilidade. Infelizmente, cara, eu acho difícil assim, a gente sair desse ciclo enquanto a direita não ter um candidato real que seja de direita de verdade, não um cara que diz que tem ideias de direita, mas na prática não as executa. E da mesma forma, enquanto a esquerda também não se organizar para ter alguma coisa diferente de PT, fica difícil, né, de você apoiar, porque
a gente tá batendo agora no Bolsonaro porque é o cara que tá lá no poder e não tá fazendo direito, mas não foi muito diferente, né, do que o PT fez. Então, se você for pensar em 2016, a gente estava aí batendo na Dilma. Então, assim, é difícil vislumbrar um caminho diferente hoje, né? Enquanto não surgir aí alguém que seja de fato uma terceira opção, talvez o novo comece a ganhar força nos próximos anos. Eu acho que hoje a terceira via se desenharia ali com o novo. Se eles conseguissem lançar um candidato com um nome de peso, talvez tivesse alguma chance. De fato, o que você falou foi muito interessante. Vamos esperar, né? Porque sempre também nas eleições, já viu, né? Surge lá mais 10 candidatos que você. Tipo, quem que é esse cara? De onde que veio? Por que que tá candidatando? E chega nos debates lá, tem a volta, né? Daqueles que sempre aparecem pra fazer o discurso, o debate. É, então, igual você falou mesmo, de fato essa terceira via aí não tá assim muito, né, visível ainda para 2022. Se no final de 2022 ficar entre Bolsonaro e Lula, muita gente que às vezes ia votar nulo, às vezes vai votar em um lado ou em outro, porque de fato se você votar nulo, você vai estar beneficiando aquele que está com mais votos, né? Então às vezes a pessoa pensando por esse lado e vai, nossa, não quero que esse cara ganhe, não quero que aquele ganhe. Então essa terceira via surgindo aí poderia ser uma luz no fim do túnel para o país. É, Mas hoje você consegue ver assim uma possibilidade de terceira via, assim? concreta não. Ainda não. Ainda não vi, tipo, falar assim, ó, esse cara aqui, ó, ainda estamos ali, né? Ó, tá querendo surgir uma coisa aqui, uma ali, mas não brotou ainda, ao meu ver, assim, um candidato de peso que vai falar assim, esse aí vai Pode trazer a correr. massa, pode correr e competir com os outros nessa guerra politizada que tá tendo, né? Então é isso aí, né, galera? Tinha muitos outros temas aí que a gente poderia abranger, que eu até acharia interessante a gente falar, igual sobre personalidades, igual Felipe Neto, né, falando sobre o liberalismo aí no Twitter, outras personalidades aí falando sobre outros temas, muitas coisas a gente poderia abranger aqui, mas que, como está estendendo demais aí o cast, a gente pode ficar para conversar numa outra hora, né, uma segunda vez, uma segunda oportunidade. Queria que vocês colocassem aí, né, o que vocês esperam para 2022 aí no bate-papo aí, se vocês concordam com o que a gente tenha conversado aqui, né, se vocês pensam diferente, vocês acham, não, o presidente tá bom, ele fez isso aqui, aquilo outro, o que vocês acham contra, porque de fato existem diversas narrativas, e para cada argumento apresentado pode existir um contra-argumento. Então acho que essa é a hora de conversar, ainda antes de 2022 chegar, porque chegando lá já vai estar em cima da hora, então a gente precisa aproveitar esse tempo aí para ler, amadurecer a ideia, né? Ver aquilo que você realmente acredita e defende, para poder chegar lá na hora você lutar pelos seus direitos. Boa. E esperamos que essa pandemia acabe, né? E que tudo volte ao normal e que as coisas melhorem para o nosso país. Você acredita que a pandemia encaminhando para amenizar assim a população já mais vacinada, que o governo pode melhorar? Eu acho que de fato existe uma tendência automática de as coisas melhorarem um pouco economicamente falando assim que a pandemia acabar. Da mesma forma que quando a pandemia chegou, automaticamente as coisas pioraram, né? Não teve uma influência específica para piorar. De fato, a mão invisível da problematização do vírus, da pandemia no nosso país, causou uma queda muito grande. É claro que a influência do governo poderia ter contribuído para amenizar essa queda ou aprofundar ela, que eu acho que foi a segunda opção nesse caso. Mas eu acho que o fato de acabar a pandemia, automaticamente as coisas devem melhorar. Alguns investimentos, alguns empreendimentos que às vezes tiveram aí que ser parados, né, devido à pandemia, podem voltar, renascer, muita coisa pode fomentar o mercado aí, então, de fato, a queda do vírus
traz pra gente aí uma esperança, né, das coisas melhorarem de fato. Com certeza. E eu acho que se o governo tiver aí uma visão e, né, conseguir aproveitar disso aí, pode ser até benéfico para eles o fim da pandemia e influenciar bastante nas eleições. Então a gente deve ficar bem atento a esse tipo de coisa, seguir as informações, ver o que é verdade, o que não é, para não cair em muitas falácias aí de melhorou, foi porque a gente conseguiu combater dessa forma. Igual eles falam muito sobre números de vacinação. Eu vou um exemplo muito interessante hoje. Fala que o Brasil está sendo um dos países que mais vacinou em números absolutos. Mas igual o exemplo que estava dando, números absolutos não é importante para contagem, porque eu vi, se não me engano, foi o Arthur Duval dando um exemplo. Se você está numa sala com 10 pessoas e você vacina as 10, você imunizou 100% da população da sala. Mas se você está numa sala muito maior, que teoricamente seria o Brasil, com 90 mil pessoas, se você chegar e falar assim, nossa mano, você vacinou 10, eu já vacinei 500. Mas o que é 500 de 90 mil comparado com 10 de 10, né? Quem que realmente conseguiu de fato ali alcançar? Então, em números relativos, a gente ainda está muito fraco. E são diversas coisas aí que o governo federal poderia ter implementado, que não depende só do governo, né, estadual, das outras esferas do governo, para poder ter contribuído de forma mais positiva. Então eu espero assim que essa situação melhorando aí para 2022, o Brasil tenda a voltar ao crescimento e a gente consiga de fato ter uma via melhor para escolher, para poder estar liderando aí nosso país na visão mundial do que é o Brasil. É o que a gente espera, né, mano? É o que a gente espera. Então, galera, se informem aí bastante. Deixe comentário aí o que vocês acham que a gente falou aqui, se a gente falou besteira, se a gente falou coisa legal, porque a gente não é expert em nada. A gente tá falando aqui só a nossa opinião, a gente tá totalmente aberto a críticas, a sempre melhorar e evoluir, né, Vitor? Com certeza. Comenta aí se você acha que o lockdown foi uma besteira, que não tem que fazer. Se você acha que cloroquina é importante, tem que tomar. Toda opinião é válida. A gente fala que o que a gente pensa, mas é importante que todo mundo tenha voz. Eu acho que cabe a cada um saber em quem quer acreditar, né? Eu prefiro acreditar no cara que é especialista no assunto. Se um médico estudou anos para falar que aquilo não tem efeito, eu prefiro acreditar nele do que no Zé do Zap. Mas aí cada um tem seu critério. De fato. Acho que mais importante do que a terceira via para 2022, o que a gente precisa no país é diálogo. De todas as vias, de todos os lados, respeitando a opinião do outro, expondo, pra gente poder chegar num senso comum e saber aquilo que é melhor, né? De fato, chegar naquilo que é melhor. Não a gente esconder a nossa opinião e, né, falar, eu acredito nisso e pronto. Não, conversar, discutir pra gente chegar sempre num ponto melhor. Então, espero que você solte aí um Suzano no botão do like. Dá aquele manguequinho aí no sininho. E continua seguindo a gente para mais BufftoCasts. Valeu aí, Vitão, pela conversa, cara. Muito bom. Sempre bom estar junto. Quando você acabar, a gente continuar essa conversa aí num lugar mais, um ambiente mais... Comendo aquele hamburgão. Exato. Vai fazer propaganda aí do lugar aí? Comendo aquele hamburgão, bebendo, seja um refri, seja o que for, coquinha gelada, sempre bem-vinda. Mas seguimos aí na luta. Muito obrigado, pessoal, pelo apoio e até mais. Valeu, galera. Valeu! De fato.